Olá, Seekers, sejam bem-vindos ao Snitchcast. Aqui é o intro. Então, Seekers, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Esta semana então vamos ter aqui um episódio bastante especial. Vamos começar então por falar neste episódio de uma das famílias mais bondosas de todo o mundo mágico. Eles são nada mais nada menos do que a família Weasley. Os Weasleys, ao longo do tempo, foram muito julgados pela forma de ver o mundo mágico em si. Neste caso, eles foram julgados por variadíssimas famílias mágicas por terem uma boa relação com qualquer tipo de feiticeiros. Isto é, sejam eles Mudbloods, Half-Bloods, whatever, os Weasleys aceitavam, desde que fossem desde que fossem esses mesmos feiticeiros, boas pessoas. Neste caso aqui, isto era uma coisa, uma característica, vamos assim considerar, um bocadinho fora do comum, porque eles eram uma família de puro sangue e sempre tiveram esse princípio de aceitar qualquer pessoa. E acho que é uma das grandes virtudes que eles teriam na educação desta mesma família. Começamos então por caracterizar a família Weasley. Os Weasleys eram conhecidos e caracterizados por terem um cabelo ruivo e sardas na cara. Todos os elementos da família estudaram em Hogwarts e, curiosamente, todos foram Gryffindors. Começando então pela primeira geração que nos é dada pela autora, por J.K. Rowling, temos então Septimus Weasley. E este, neste caso, é o avô de Ron, de Fred, pronto, da geração que nós conhecemos. Neste caso aqui, Septimus Weasley é então o primeiro Weasley conhecido, mas aviso já que vai haver aqui uma misturazinha de famílias. Isto porque Septimus Weasley casou então com Cedrella Black, filha de Arthur Black II e Lysandra Yaxley. Exatamente, Yaxley era então uma das familiares do Yaxley, o Death Eater, que em Harry Potter e, neste caso, Harry Potter e os Talismãs da Morte, o livro, neste caso, a parte 1 para quem viu os filmes, faz com que o Ron fique, não é, com aquela ferida gigante naquela passagem no pó de flu, mas neste caso aqui é relacionado com essa mesma família. Neste caso aqui, deste matrimónio entre Cedrella Black e Septimus Weasley, houve então aqui o nascimento de três filhos que foram então Bilious Weasley e Arthur Weasley. O outro, neste caso o terceiro filho, não se sabe qualquer tipo de informação. Sabemos que Bilious é mencionado por Ron em Prisioneiro de Azkaban e é ele que faz menção ao sobrenome de Ron, isto é, Ron é Ronald Bilious Weasley. Neste caso aqui, o pai colocou o sobrenome de Ron como Bilious em homenagem ao irmão. Neste caso aqui, falamos então agora de Arthur Weasley, visto que Bilious Weasley não sabemos nada. Então, Arthur Weasley, depois de acabar os estudos em Hogwarts, foi trabalhar para o Ministério da Magia, no departamento de Misuse of Muggle Artifacts. Neste caso aqui, nós todos sabemos que Arthur Weasley tinha um fascínio, acho que até é a palavra correta mesmo para utilizar neste tipo de situações, é um fascínio por tudo aquilo que era Muggle, desde os objetos, aos costumes, às tradições, ao cotidiano, não é? Neste caso, à vida normal, pronto, ao mundo todo em si dos Muggles. O Arthur Weasley tinha muito, mas mesmo muito fascínio por eles. Arthur Weasley então casou-se com Molly Pruitt. Neste caso aqui nós conhecemos esta pessoa, esta lindíssima mãe, como Molly Weasley. Então casaram-se e tiveram 7 filhos. É verdade, 7 filhos. Muito tempo livre, não é? Muito bem, neste caso aqui os 7 filhos foram então Bill, Charlie, Percy, Fred, George, Ron, Ginny. Isto quase está para fazer uma música daqui, não é? Que são então a terceira geração dos Weasleys. Nesta terceira geração nós já falamos e já conhecemos algumas destas personagens, não é? Quase todas aparecem no universo da saga de Harry Potter, umas mais, outras menos, e para quem viu o filme, algumas que muito menos mesmo. É verdade. Neste caso aqui, começando então pelo mais velho, começando então por Bill Weasley. Bill Weasley estudou então em Hogwarts entre 1882 e 1889, foi monitor e monitor-chefe. Após acabar os estudos em Hogwarts, Bill foi trabalhar então para Gringotts como Cursebreaker no Egito. Passado alguns anos, Bill volta então para Inglaterra para se juntar à Ordem da Fênix para tentar então derrotar Lord Voldemort. Após a Primeira Guerra
bruxo, não é? Bill acaba por se casar com Fleur Delacour e tiveram 3 filhos. E aqui vai começar a Miguel com nomes em francês. Victoire, acho que é assim, Dominique e Louis. Louis, já vai quand? Muito bom no francês, não sou? Muito bom. Peço imensa desculpa se lá alguma pessoa que entenda francês ou que tenha familiares em francês esteja a ouvir isto, que eu sou péssimo. Mas pronto, ok, uma pessoa tenta pelo menos. Bill acabou então por ser atacado por Fernie Greyback na Batalha da Torre da Astronomia, mas não ficou transformado em lobisomem como Remus Lupin. Mas até hoje existe ali alguns instintos, não é, de lobo, principalmente no que toca à carne, não é? Mas pronto, isso já são outras histórias. Neste caso aqui, passamos então para o segundo elemento desta terceira geração. Então falamos de Charlie Weasley. Charlie Weasley estudou também em Hogwarts entre 1884 e 1891 e foi um dos melhores Seekers que a Gryffindor já teve. Foi também capitão dessa mesma equipa de Quidditch e, após concluir os estudos em Hogwarts, como sabemos, Charlie foi para a Roménia estudar dragões. É verdade, foi uma ajuda bastante grande para o Harry em Cálice de Fogo e supostamente teríamos aqui a intervenção de Charlie Weasley também no primeiro livro de Harry Potter, só que infelizmente o Charlie não pôde, mas enviou alguém para resgatar ali o Norbert, não é? Neste caso agora é Norberta, não é? Mas pronto, nós entendemos. Neste caso aqui, Charlie também pertenceu à Ordem da Fênix, mas tinha um papel um pouco diferente do normal. Ele ajudava sim a Ordem da Fênix, mas a manter relações com feiticeiros estrangeiros que, pronto, tivessem com a mesma pretensão da Ordem da Fênix. Neste caso aqui, Charlie Weasley, infelizmente nos filmes, eu penso que só existe uma menção ao mesmo, e como eu disse, não temos nenhum tipo de visualização do Charlie no filme. Ele só tem, como eu disse, uma aparição ali, acho que foi num cartazito, se não me falha a memória, mas nós sabemos que ele lutou na Batalha de Hogwarts e nunca apareceu nos filmes. Mas pronto, também não podem aparecer todos. Quer dizer, podiam, não é? Mas pronto, já estamos habituados. Passamos então ao próximo membro desta terceira geração, para mim o membro mais controverso de toda esta terceira geração. Falamos nada mais nada menos do que Percy Weasley. É verdade, Percy Weasley foi o filho modelo que, depois de ser tão perfeito, passou a ser um elemento um pouco contestado, por escolher manter-se do lado do Ministério em vez de se aliar à sua família. Mas todos cometemos erros. Eu acho que o Percy, depois da morte do Fred, ele caiu em si e viu que o que fez estava errado, acredito eu. Neste caso aqui, estudou em Hogwarts entre 1987 e 1994, foi perfeito e perfeito chefe como role model, que toda a gente adoraria ter como filho em sua casa, não é? Depois de completar os estudos, Percy foi trabalhar para o Ministério da Magia como assistente no Departamento de Cooperação Internacional de Magia. Neste caso aqui estava sob o comando de Barty Crouch Sr. Depois conseguiu, vamos considerar aqui, dar um step up à sua carreira e foi então assistente júnior do Ministro da Magia, na altura, salvo erro, era o Cornelius Fudge, se eu não estiver em erro. Então foi aí que as coisas azedaram. Depois de Cálice de Fogo, com as notícias, não é, que Voldemort estaria de volta, mas temos aqui, exatamente, foi Cornelius Fudge, agora como estou a recordar, foi Cornelius Fudge, foi. Neste caso aqui, Cornelius Fudge quis abafar essas mesmas informações e pronto, houve aqui uma situação para o Percy em que o Percy teria que optar por um. Ou ficaria do lado do Ministério e protegeria a sua carreira profissional, não é? Ou então ficaria do lado da família. Adivinhem lá, exatamente. O Percy decidiu ficar pelo lado do Ministério e correu-lhe um pouquinho mal, não foi? Neste caso aqui, Percy também batalhou, neste caso na batalha de Hogwarts, e neste caso, após essa mesma batalha, ele subiu então para assistente do ministro, que neste caso na altura passou a ser, neste caso aqui, o Kingsley Shacklebolt, e pronto, lá conseguiu a sua promoção, mas honestamente não acho que tenha ficado com uma boa relação com a parte familiar, porque eu acho que ficou sempre aquela mágoa no meio da família devido a essa situação. Neste caso aqui, Percy acabou então por se casar com uma feiticeira com o nome de Audrey e tiveram 2 filhas, Molly Weasley e Lucy Weasley.
Exatamente, meu menino. É assim mesmo. Primeiro, faz as neiras. E depois, mamãe, pus-te o nome da minha primeira filha em homenagem porque tu és uma linda mãe. Pá, isso já estou como os outros, não é? As desculpas não se pedem. Evitam-se, meu querido. Por isso, próxima vez, não faças as neiras. Assim não tens que dar o nome de Molly Weasley II à tua filha. Porque deixamos de estar em 1996 para passarmos a estar em 1700 e tal no tempo dos reis e das rainhas. Não é? Então pronto. Bem, a próxima vez porta-te em condições, Percy. Passando então ao próximo. Passando então ao próximo filho, neste caso, vou falar filhos, porque Fred e George são um complemento um do outro, não é? Neste caso aqui, Fred e George Weasley não acabaram os estudos, ficaram pelo 6º ano e isso aconteceu porque, pronto, fizeram um pântano dentro de Hogwarts e, pronto, mais umas macacadas a Dolores Umbridge, porque pronto, já estava a ser demais, Dolores, tu estavas a merecer umas partidinhas aqui dos gêmeos, e por essa razão os dois fizeram com que isto acontecesse, e atenção, muito bem feito, eu gostei muito. Uma coisa com pés, cabeça, muito bem, fizeram tudo direitinho, e pronto, lá se foram embora no 6º ano de Hogwarts, não acabaram a posterior depois dos estudos, abriram foi a loja na diagonal que era o Weasley's Wizard Wizards, que era uma loja com brinquedos e partidas mágicas que eles criavam e vendiam nessa mesma loja. Infelizmente, após a Segunda Guerra Bruxa, eu estou maluquinho, eu. Neste caso aqui, após a Batalha de Hogwarts, Fred não sobreviveu. Neste caso, os contornos da sua morte foram devido a uma explosão provocada por August Rockwood, que, por consequência dessa mesma explosão, provocou a queda de um muro ou de uma parede que atingiu fatalmente o Fred. Neste caso aqui, George conseguiu sobreviver à Batalha de Hogwarts e acabou por casar com Angelina Johnson e tiveram 2 filhos. E adivinhem qual é que foi o primeiro nome que o casal deu aos filhos? Molly Weasley. Terceira. Brincadeira, não aconteceu isso porque o George fez as coisas bem. Neste caso aqui, o nome que George deu ao seu primeiro filho foi então de Fred, em homenagem ao seu irmão gêmeo, como é óbvio. A filha ficou então depois com o nome de Roxanne, ok? Não houve aqui nenhuma homenagem à mãe, porque o George não fez as neiras. Neste caso aqui, passando então para o Ron Bilious Weasley, não é? Ron, então, foi o filho que teve mais mediatismo no meio de todos os filhos, não é? E atenção que não foram poucos, bastantes até. Mas neste caso aqui o Ron foi o que teve mais mediatismo, foi o melhor amigo de Harry Potter, não é? E acompanhou o mesmo em toda a sua jornada dentro da saga. Ron, a meu ver, é aquele amigo que toda a gente gostaria de ter e também de ser, devido à sua lealdade e amizade perante aquilo que era colocado à frente de Ron. Ron não nasceu para ser o Chosen One. Ron apenas e só aprendeu a ser amigo. Aprendeu não, quis ser amigo de Harry Potter e pronto. O resto advém dos princípios da família e também da personalidade de Ron, e ainda bem que o Ron é assim, porque aprendemos bastante sobre a amizade com o Ron. Neste caso aqui o Ron também teve, vamos dizer que uma carreira no Quidditch, não é? Como keeper. Já agora esqueci de mencionar, mas o Fred e o George também participaram na equipa de Quidditch. Era uma dupla de Peters que protegiam a equipa de Quidditch na altura do Harry, vamos assim dizer. Pronto, neste caso aqui já percebemos que a família Weasley tem uma veia ali para o Quidditch. Neste caso aqui o Ron não foi diferente a essa mesma veia e foi então keeper da equipa de Quidditch em Hogwarts. Neste caso aqui eu não considero que o Ron fosse um mau jogador, eu até considero que o Ron era um bom jogador, só que não tinha confiança nele próprio, e quando ele a teve, ele fez jogos incríveis, como todos nós sabemos. Neste caso aqui, o Ron, após a Segunda Guerra... eu estou com a Segunda Guerra, filhas. Ai, Nossa Senhora, que é isto, pá? Neste caso aqui, Ron, após a Batalha de Hogwarts, assim é que é, casou-se então com Hermione Granger, não é? Um amor que já pairava dentro das suas cabecinhas, a meu ver, já a partir do primeiro dia, foi verdade, aquilo, andavam sempre ai, tens que ver as suas prioridades, ai, vamos ser expulsos, ai, opa,
Por favor, gente que me ouve, que isto agora é aqui o consultório sentimental aqui do Snitchcast. Neste caso aqui, pessoas que me ouvem. Se vocês têm alguém que anda sempre, sempre a responder, sempre a picar, opa, abram os olhinhos, não esperem 7 anos, não é? É que não foram 7 meses, foram 7 anos, mas 7 anos, mas uns bons 7 anos, atenção. É que foi uns 7 anos em que uma pedra filosofal, uma câmara dos segredos, um lobisomem e um cão que supostamente fugiu da Azkaban. Depois, um torneio de 3 feiticeiros feito para o Harry morrer. Uma Ordem da Fênix feita para o Harry morrer. Um príncipe misterioso feito para o Dumbledore morrer. Pronto, 30 por uma linha, arriscaram a vida N de vezes. Epá, imaginem que a J.K. não tinha escolhido, neste caso, que não tinha feito a escolha que seria o Fred a morrer e era o Ron ou era a Hermione que morria. Como é que era? Como é que o Ron e a Hermione se iriam sentir após tanto tempo de serem amigos e sentirem alguma coisa um pelo outro e não revelarem? Pois é, meus amigos, vocês se gostarem de alguém, vocês rebelem, pá, não sejam assim, que isto só dura 2 dias esta vida, pá. Perceberam? Vamos lá então continuar. Neste caso aqui o Ron acaba por se casar com a Hermione Granger e tiveram 2 filhos. Neste caso aqui vocês querem tentar adivinhar qual é que foi o primeiro nome que Ron deu aos filhos? Exatamente, a primeira filha de Ron e Hermione teve então o nome de Molly Weasley III. É verdade, não é. Teve o nome de Rose e Hugo, mais uma vez, porquê? Porque o Ron não fez as neiras. Neste caso aqui, o Miguel está a dar muito em cima do Percy hoje. Neste caso aqui, do Ron não temos mais nenhuma informação, sabemos que a Hermione foi até, não sabe quando, mas foi Ministra da Magia e o Ron era Auror. Neste caso aqui, passamos então para a última filha do casal Arthur Weasley e Molly Weasley, que é nada mais nada menos do que Ginny Weasley. A Ginny chegou, viu e venceu, não é, minha gente? Vamos lá. Ginny Weasley então estudou em Hogwarts entre 1992 e 1999 e foi então a segunda vítima de Tom Riddle na escola. Isto é, em Câmara dos Segredos, a Ginny foi usada por Tom Riddle e o seu diário para abrir a Câmara dos Segredos. Neste caso aqui, Ginny foi uma das personagens mais ativas na história e honestamente acho que o retrato que fizeram dela, ou a personificação que fizeram dela nos filmes, não condiz tão bem com aquilo que ela realmente era. Porque vamos ser sinceros, e eu no filme fiquei muito triste porque a Ginny era um pãozinho sem sal, não é? Ficava ali muito recatada, não falava muito, enquanto quem lê os livros sabe que a Ginny é toda para a frente, toda ativa e vamos siga para a frente. Era excelente jogadora de Quidditch, ela fazia todas as posições e mais algumas, e nós não vemos isso nos filmes. Ela fica muito retraída, fica muito introvertida, não sei. Acho que não aproveitaram realmente uma boa personagem que a Ginny era. Neste caso aqui, a Ginny, como eu disse, foi uma exímia jogadora de Quidditch, tanto que jogava em variedíssimas posições. Ginny fez parte também do Dumbledore's Army e participou também na Batalha dos Ministérios. Muito bom, Miguel. Do Ministério, assim é que é, e na Batalha de Hogwarts. Ginny acabou por se casar então com Harry Potter. E tiveram então 3 filhos. Os nomes dos filhos são básicos, neste caso é Molly Weasley IV, Molly Weasley V e Molly Weasley, já não sei dizer 6 em inglês, ok? Mas pronto, foi isto. Basicamente porque, não foi porque a Ginny não fez as neiras, não é? Neste caso aqui, os nomes dos filhos do casal foram então de James Sirius Potter, Albus Severus Potter e Lina Luna Potter, não é? Lily Luna Potter, assim é que é. Neste caso aqui a Ginny acabou por ser jogadora profissional durante alguns anos nas Holyhead Harpies, mas acabou por desistir da carreira para cuidar da família e, a posterior, foi então convidada para ser comentadora de Quidditch no Daily Prophet. E aqui está, neste caso aqui, dentro dos Weasleys, a terceira geração a terminamos, não é? E na quarta geração, deixem-me ver, também já terminamos. Porque a única coisa que nós sabemos da quarta geração dos Weasley é que eles existem, mais nada. A J.K. não nos deu nenhuma informação pós aquela última cena em 2017, salvo erro. Se não estiverem em erro, em 2017, a última cena do
do livro. Neste caso aqui não nos deu mais nenhuma informação, por isso nós sabemos que a quarta geração é constituída pelos filhos de todos os filhos da terceira geração, porque é assim que se cria uma quarta geração, é com filhos, né? Com descendentes. Pronto, vocês sabem estas coisas, não é? Pronto, assim acaba então mais um episódio. Eu espero que tenham gostado e acho que vou acabar por trazer um episódio por mês sobre uma família. Acho que fica engraçado, é um quadro fixo aqui no Snitchcast e acho que fica engraçado. Acho que é uma coisa que as pessoas gostam de saber e perceber estas famílias assim mágicas, algumas não são tão conhecidas, eu vou trazê-las também, por exemplo, a família dos Yaxleys, que nós falamos no início do episódio, é uma família que nós vemos no filme, mas não conhecemos rigorosamente nada. Então espero que tenham gostado, não te esqueças então de... neste caso aqui de nos seguir no Instagram, em snitch.cast, para não perderes nenhuma das atualizações aqui do projeto Snitchcast, porque isto sim já passou de ser só um podcast e temos toda uma variedade de eventos e de atividades dentro deste projeto. Neste caso aqui, segue-nos no Instagram em snitch.cast, assim não perdes nenhuma novidade, como eu disse, do nosso projeto e participas em quizzes e também ficas a ser mão dentro deste conteúdo, porque eu peço muitas vezes opiniões vossas e temas que vocês queiram ver aqui falados. E pronto, não perdes nenhuma novidade. Neste caso aqui, se nos estiveres a ouvir pelo Spotify ou pelo Apple Podcast, não te esqueças de nos seguires em ambas as plataformas e se tiveres algum comentário a fazer a este episódio, porque eu agradeço se o tiveres, vai fazê-lo então em snitch.cast no Instagram. Se nos estiveres a ouvir pelo YouTube, não te esqueças de subscrever, ativar o sininho e também comentar na box de comentários que tens em baixo o que é que achaste do episódio e o que é que gostarias de ver num próximo. Neste caso aqui, vamos passar então aqui para a publicidade do Snitchcast. Não se esqueçam, sextas e sábados temos às 21 horas live streams na Twitch, em twitch.tv/SnitchcastTV. Jogamos lá o quê? Gamão. Xadrez. Não, estou a brincar. Jogamos Harry Potter, como é óbvio. E estamos então a acabar, ou estamos a meio do primeiro. Começamos a semana passada a fazer estas live streams. Neste caso aqui, todas as sextas e sábados às 21 horas, eu estou em live na twitch.tv. Esta semana, por acaso, no sábado não vou estar. Porquê? Porque vamos ter aqui o segundo anúncio. Vamos ter uma Snitch Live. É verdade, 21 horas no Instagram. Temos então uma Snitch Live com o tema, vamos começar aqui, de Funko Pops. Vamos ter a presença então de Príncipe Misterioso, de La Popette e também da Anitta dos Pops. Não podes perder, não te esqueças no Instagram do Snitchcast, que é snitch.cast, ok? Pronto, da minha parte é tudo e pronto, já sabem como é que isto acaba, não é? Pois é, agora vamos todos juntos. 1, 2, 3. Já sabem, não sejam low cards, usem máscara. Nox.